Sair do salão. Escolha as suas guerras. Alguns pontos para ter mais intimidade com Deus. A gente precisa ser consistente no básico. Tudo isso aqui é hábito. Sair do salão. Gente do céu, eu estou loira. Ó. Não era muito loiro que eu queria assim. Era um pouco mais escuro. Era só pra disfarçar um pouco os brancos do cabelo e tal. E pra dar uma corzinha diferente no cabelo. Tô me sentindo muito estranha, sabe? Quando você não se reconhece. Mas eu vou me acostumar. Chego em casa, ó que beleza. Ainda tem que lavar a louça, arrumar o quarto, a loucinha de ontem. 12:30 já quase. Vou fazer aqui rapidinho pra almoçar. Moonlight peeks through the curtains. Another night, another fight. Almocei, já arrumei a casa, mais ou menos, né? Falta só dobrar a roupa e guardar a roupa que eu lavei ontem. Mas tudo bem, depois eu faço isso. A guerra que eu escolho lutar agora é trabalhar. Uma vez eu ouvi uma amiga falando isso e eu nunca mais esqueci. Isso é uma coisa que ficou na minha cabeça, assim, uma dica de quando você tá com muita coisa pra fazer e você não tá dando conta de fazer tudo, sabe? Às vezes você é mãe, é dona de casa, tem que trabalhar fora, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer uma renda extra ainda pra poder conseguir pagar as contas. Então, você se desdobra em milhares de mulheres, em várias pessoas diferentes, para poder dar conta de tudo. E aí eu ouvi ela falando assim, ó: escolha as suas guerras. Simples assim. Escolha a sua guerra. Hoje a guerra que eu vou escolher é deixar o cabelo sujo para poder arrumar a casa, por exemplo. A casa tá de cabeça para baixo, então é prioridade eu arrumar a casa, então eu vou escolher essa guerra para lutar. A guerra do meu cabelo, de passar um creme, de ficar cheirosa, de ficar gostosa e tal, não sei o quê, eu vou deixar para depois. Entendeu? Então, volta e meia eu tenho esse insight, né, esse pensamento. Qual que é a guerra que eu vou escolher agora? Qual a guerra mais importante para agora? O que importa, o que é prioridade agora? Porque realmente não dá pra gente fazer tudo, gente. Não dá pra gente dar conta de tudo. Então agora eu vou fazer uma tarefa de trabalho, que é do Cafofo Book. Eu tô lendo o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Estou no capítulo 6 ou 7 por aí. Esse livro é muito bom, eu já tinha lido ele quando eu comecei na minha jornada de leitura de desenvolvimento pessoal. Esse foi um dos livros que eu comecei. Então, assim, faz muitos anos, então eu não lembro de absolutamente nada desse livro. E relê-lo está sendo muito bom. Eu deixo sempre o link do Cafofo Book aqui na descrição, mas se não estiver, é só você procurar no YouTube Cafofo Book, que você vai ver lá todos os livros que eu já li de desenvolvimento pessoal, de hábitos, de, enfim, de mentalidade. E esse daqui é de como melhorar na sua influência social, digamos assim. Como realmente fazer mais amigos, fazer com que as pessoas gostem de você. Então, esse é um livro realmente muito bom. Então, agora eu vou fazer isso. How do you feel? Are you hurting? Maybe we should take some time. I think I tend to take you for granted, but I think with me you misunderstand. Eu não estou conseguindo me concentrar direito na leitura do Cafofo Book. Eu fiz um capítulo, programei esse capítulo. Aí eu mudei todas as capas do YouTube aqui, dos vídeos, porque tava tudo errado, tipo a numeração de capítulo e tal.
Esse livro não é capítulo 1, capítulo 2, 3, 4 e nananã. Ele é tipo parte 1, 1, 2, 3, 4. Parte 2, 1, 2, 3, 4, 5. Sabe assim? Aí confundiu minha cabeça. Aí eu tive que trocar todas as thumbnails. E isso levou um tempinho, mas tudo bem. E agora eu preciso repassar a aula que eu vou dar daqui a pouco, de balé, às 5h30. Então, preciso fazer isso antes que dê o horário de sair, né? De me trocar e sair. Give me butterflies when you smile and it feels so good. I just can't hide. I wanna hold your hand, but I get too shy. It's just me and you. What should I do? I used to be so quiet, like a flower on your wall, and everything around you made me feel like I was small. But then you said my name. Now it feels so strange. I've been waiting, oh so patient. Now the colors on my room are changing. Oh God, this feels amazing. Starting now with you, and I don't mind. You give me butterflies when you. Bom dia! Quinta-feira! Como vocês perceberam, acho que eu acordei um pouco mais feliz hoje. Acho que o dia, quando ele amanhece, um sol limpo, um sol maravilhoso, um dia perfeito, eu fico mais feliz. Mas eu já estou correndo aqui porque são 9h15. Hoje eu me dei ao luxo de dormir até um pouquinho mais tarde. Eu levantei, era 7, quase 7h30. E eu costumo levantar às 6, 6h20. Mas vamos continuar no vídeo de hoje. Aí hoje eu vou parar um pouquinho ao longo desse dia para falar com vocês sobre intimidade com Deus, que é algo que tem estado um pouquinho no meu coração e eu quero compartilhar com você. E acho que esses 2 dias foi um dia perfeito para falar sobre isso, mas você vai entender daqui a pouco. Mas agora eu tenho que planejar a aula que eu vou dar daqui a pouco. Eu vou dar aula às 10 de inglês e aí eu não tinha feito isso ainda. E aí depois eu volto aqui para falar com vocês. Ainda nem arrumei a casa também, deixei lá. Hoje a guerra que eu escolhi, acho que eu falei sobre isso ontem, né? Acho que eu falei sobre isso. A guerra que eu escolhi hoje é treinar, porque fazia alguns dias que eu não treinei, só fui pro balé. Então, quinta-feira é dia de treinar, é sagrado. Quinta e sexta é sagrado, pelo menos. Eu tenho que separar esse tempo na agenda. Então, a minha guerra que eu escolhi para guerrear hoje foi o treino e agora o trabalho, né? E aí depois eu deixo a louça ali para depois. I've been cooped up in this Mini Cooper, singing to myself, going through drive-through after drive-through, looking for some help. I'll miss my family and my girl and my friends there by my side. If you feel the beat and you're feeling me, then come on, let's ride. We need a bigger bus to get our friends on, more windows and more aisles, party in the front, party in the back. We'll go swaying side to side down the highway of surrender. Our wheels go round and round. We'll get all the bumper stickers from all the places that we found. Need a bigger bus. We need a bigger bus. Fui fazer aqui a minha vitamina para poder conversar com vocês. Então é o seguinte, quero falar agora então alguns pontos, algumas coisas que você pode fazer no seu dia a dia para ter mais intimidade com Deus. A primeira delas é aquilo que eu acabei de fazer, ler a Bíblia. Gente, aqui tem tudo, absolutamente tudo que você precisa para viver uma vida bem-sucedida.
Aqui tem sobre finanças, aqui tem sobre família, aqui tem sobre relacionamentos, aqui tem sobre casa, sobre mulher, sobre homem, sobre o dever de cada um e assim por diante. Tem sobre buscar a Deus, mais importante, né? Enfim, tudo. Às vezes não vai ter aquela resposta específica que você precisa, tipo, Deus, aonde que eu vou trabalhar? Qual faculdade eu vou fazer? Ou com quem eu vou me casar? Talvez não tenha resposta para isso especificamente, mas isso você busca em Deus e ele te responde. Mas as coisas mais gerais da vida você encontra aqui, lendo a palavra. Ela é viva, ela é eficaz. E o que eu acho mais engraçado, assim, mais legal sobre a palavra é que passou-se mais de 2000 anos desde que os autores, todos os autores inspirados por Deus, escreveram isso e ainda hoje é relevante. Ainda hoje você encontra tudo aqui, você consegue ter uma aplicabilidade na vida de hoje, nas questões que a gente vive. Então, a primeira coisa que você deve fazer para ter mais intimidade com Deus é abrir a sua Bíblia todos os dias. Às vezes pode parecer difícil ou chato ou maçante ler a palavra, mas é porque você não tem costume, é porque você não pegou o gosto. Quando você pega o gosto de ler a palavra, você não consegue viver sem, porque é o alimento espiritual para todo dia. Então, algumas diquinhas aí para você ler a Bíblia, né? Ter sempre um horário para isso. Pedir ajuda do Espírito Santo antes de ler, porque se você abre só como um livro para ler, você não vai entender bolhufas. Você precisa da revelação do Espírito Santo. Então, você tem que pedir para ele ler junto com você. E ele vai te ajudar a entender aquilo que você precisa entender agora. É o que eu estava pensando há uns minutinhos atrás, quando eu estava fazendo esse estudo, eu pensei, nossa Senhor, eu amo tanto essa palavra, eu quero saber tudo, eu quero estudar tudo, eu quero, sabe, passar por cada versículo, cada palavra, cada coisinha, porque tem tanto, mais tanta coisa que eu ainda não sei e que existe, né, escondido na sua palavra, que eu quero comer tudo, sabe assim? Sabe aquele banquete que você tá faminto e a tua barriga tá tipo, o umbigo tá lá nas costas de tanta fome que você tem, e aí você acaba comendo tudo e depois tá até passando mal. Esse é o banquete que Deus tem preparado para nós através da palavra. Enfim, eu posso falar aqui por horas sobre a Bíblia, né? Mas esse é o primeiro ponto que faz você estar mais em intimidade com Ele. Porque, afinal, isso aqui, esse tijolo aqui, inclusive essa Bíblia aqui é maravilhosa. Vou deixar, inclusive, o link dela na descrição para você. É uma Bíblia de estudo perfeita, perfeita, perfeita. Versão NVI, que todo mundo consegue entender, não é aquela versão difícil. Ah, talvez você não consiga ler a Bíblia porque você está tentando ler em uma versão muito clássica, muito difícil de ler. Existem versões um pouco mais modernas que você consegue entender e ter gosto pela palavra. Enfim, o que eu ia dizer é que a palavra, tem um versículo que fala que ela é inspirada por Deus. Ou seja, Deus inspirou os autores a escreverem aquilo que ele estava na mente dele, de Deus. Então, os autores conseguiram colocar no papel tudo que está na mente do Senhor. Então, a Bíblia, obviamente, é um livro que, se você abrir, Deus vai falar com você, porque é o que está na mente dele. São as palavras impressas, escritas do Senhor. Então, esse é o primeiro passo para você ter mais intimidade com Deus. O segundo ponto para você ter mais intimidade com Deus é oração. Há um tempo atrás, Deus me deu uma palavra onde aquilo que eu precisava era jejum, oração e palavra. São as três principais bases do cristão que precisa ser acionado aí na nossa vida. Então eu falava que era JOP. J de jejum, O de oração e P de palavra. JOP. Agora eu tô falando então da oração. Oração basicamente é você falar com Deus. Na raiz da palavra oração significa conversar, falar. Então, basicamente é você falar com Deus. Abrir sua boca e falar o que você está sentindo, o que você está pensando, como foi o seu dia. Para você criar mais intimidade com Deus, você precisa conversar com Ele. Sabe quando você vai querer fazer amizade com alguém? E aí você precisa saber do que a pessoa gosta, você precisa conversar sobre os assuntos que interessam aquela pessoa para você criar uma conexão. É a mesma coisa com Deus. Você precisa conversar com Ele para trocar intimidade. Você só cria intimidade com um amigo quando você conversa com ele e tem essa troca de intimidade.
Então, com Deus é a mesma coisa. É um pouco mais difícil, entre aspas, porque a gente não vê Deus, né, em forma humana, assim. Ele é um espírito, então a gente precisa conversar com ele, mas como se ele estivesse aqui na tua frente. Então eu faço muito esse exercício. Eu imagino Deus ou Jesus sentado do outro lado da mesa enquanto eu estou lendo a Bíblia, enquanto eu estou orando, ou sei lá. Eu imagino ele do meu lado. Isso ajuda a nossa mente humana a saber que realmente ele está ali. Mesmo se eu não imaginar, ele está ali. E a oração é isso, é eu trocar ideia com ele. Aí eu falo, a Deus, olha, o meu dia foi difícil, entendeu? Aquela pessoa me importuna, eu queria esganar o pescoço dela, mas eu sei que eu não vou fazer isso, porque a tua palavra fala que eu tenho que ser boa, que eu tenho que agir com amor ao próximo. Enfim, é você conversar com Deus, é você ser sincera. Então, outro ponto também, né, dentro da oração é ser sincera com Deus. É você tirar a máscara quando você está na presença dele. Ele te conhece, ele te criou, ele sabe de tudo sobre a sua vida, sobre o que está no seu coração, no mais íntimo ele conhece. Então, o que a gente não precisa é colocar uma máscara e fingir que está tudo bem na presença de Deus. Isso não precisa. Inclusive, ele ama quando a gente é sincero, quando a gente rasga o nosso coração. É isso que ele quer, é a intimidade que ele quer. Outra coisa sobre oração é você buscar a Deus com tudo que você tem. É se entregar mesmo, é se derramar, sabe? Porque aqui fala que quem busca, encontra. Quem bate na porta, abre, a porta se abre. Quanto mais a gente buscar, mais a gente vai encontrar a Deus. E isso se dá através da oração e também através da adoração, que pode ser o nosso próximo tópico. Eu não tinha colocado aqui no roteiro, mas aí está. Terceira forma de você estar mais perto de Deus, ter mais intimidade, é através da adoração. É você não só orar pedindo coisas ou falando como foi o seu dia ou sei lá, qualquer outra coisa, mas você adorando a Deus. É você reconhecer quem ele é, reconhecer a santidade dele, reconhecer que ele é grande, que ele é onisciente, que ele é onipotente. Então, às vezes também é você colocar uma música e simplesmente estar ali, sabe? Derramar seu coração, cantar como se não houvesse amanhã. Então, a adoração, ela ganha o coração de Deus, sabe? Deus, ele quer isso, ele quer a sua entrega. Ele não quer ofertas e dízimos e dinheiro e sei lá, mas ele quer o seu coração. A oferta e o dízimo e, sabe, essas coisas, esses sacrifícios que a gente faz, o jejum, que também é o próximo tópico que eu vou falar, são sacrifícios que Deus se agrada, ele gosta, mas ele vê o coração por detrás desse ato, sabe? Ele quer ver a intenção do nosso coração através dessas coisas. Então, a adoração é o terceiro ponto de como você pode estar mais próximo, mais íntimo de Deus. O quarto que eu falei é o jejum. O jejum, ele faz parte daquele método que eu falei, o JOP, né? O J é de jejum. O jejum, ele não é você ficar sem redes sociais ou se sacrificar de televisão, sacrificar de fofocar. Jejum, na Bíblia, significa você se abster de comida. Isso eu aprendi no livro A Cultura do Jejum, do Luciano Subirá. Inclusive, eu recomendo muito. Vou deixar o link aqui embaixo, caso você quiser adquirir e ler. É uma leitura muito rica. Eu aprendi horrores sobre o jejum, as práticas, os tipos, as formas, como fazer, como entrar e como finalizar. Então, é basicamente você tirar algum alimento, ou tirar alguma refeição, ou tirar tudo por algum tempo e se dedicar às outras disciplinas espirituais, que é a oração, a leitura da palavra, né, e a adoração. Então é você sacrificar a sua carne, matar o desejo da sua carne para poder buscar a Deus. Então essa é uma prática muito comum na Bíblia. Depois você pode procurar esse livro e você entende um pouco mais sobre como que funciona o jejum. Mas basicamente o que eu tenho feito na minha vida, na minha semana, assim, eu tenho tirado pelo menos uma refeição por semana. Eu tô começando assim, porque antes eu fazia tudo errado, gente. Eu não fazia jejum da forma que é para ser feito. Eu fazia de vez em quando esse tipo de jejum, que é o jejum certo. Eu fazia mais jejum de detox, né, de redes sociais e tudo mais. Eu considerava como um jejum. Espero que Deus tenha recebido, porque a intenção do meu coração era realmente essa. Mas eu aprendi com ele, com esse livro, que o jejum bíblico mesmo não é você ficar sem rede social. Isso pode ser feito junto, mas um não substitui o outro, tá? Então é basicamente isso.
E isso vai te aproximar de Deus. Quantos e quantos testemunhos a gente vê aí de pessoas que têm o seu romper, né? Tem a sua busca mais intensa por Deus a partir de um jejum. Então, essa é uma prática que não é obrigatória, que Jesus não fala assim, ó, você tem que praticar o jejum. Mas ele instrui a fazer. Ele mesmo, Jesus mesmo, fez, né? O jejum do deserto e tudo mais. Então, façam jejum também. Coloquem isso como disciplina na sua vida espiritual, que você vai ter mais intimidade com Deus. O quinto ponto é o soaking. Soaking, em inglês, significa, sabe uma esponja? Quando você molha ela e aí ela fica encharcada. Soaking é basicamente essa expressão, de você sugar da presença de Deus e ficar ali. É simplesmente você ficar na presença de Deus e sugar tudo que tem para sugar dali. Não sei se eu consegui explicar direito, mas essa analogia da esponja serve muito. Muitas vezes a gente está praticando ali, né, a oração, a leitura da palavra, o jejum, mas a gente não espera em Deus para ouvir dele. A gente só ora, 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 fala, fala, fala. Ai Deus, meu dia foi assim, meu dia foi assado, eu quero isso, eu quero aquilo, me abençoa, me abençoa, me abençoa. E a gente não para ouvir, sabe? Então, para ter intimidade, a gente precisa falar, mas também ouvir. E essa é uma parte que é muito difícil para o ser humano, porque o ser humano ele ama falar sobre si mesmo e falar sobre seus problemas e falar sobre eu, meu umbigo, meu umbigo, meu umbigo. E a gente não para ouvir. Não sei se você é assim ou se você já reparou em pessoas que são assim. Quando você está conversando com alguém e você, sei lá, pergunta sobre alguma coisa para ela e ela fala, 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 fala mais que a boca e não deixa você falar. Ou ela te interrompe, ou ela continua falando e não deixa um espaço para você falar também, para você falar a sua opinião, sabe assim? Então, às vezes é isso que a gente faz com Deus, sem perceber. A gente fala, fala, fala muito e não para ouvir. Uma boa prática para a gente fazer isso é a gente colocar no YouTube instrumental gospel, tipo um fundinho musical, sabe? Um fundinho instrumental. E apenas fica lá. Tipo, fica em silêncio, respira fundo, presta atenção na presença dele, foca ali naquele momento e ouve aquilo que o Senhor tem. Essa é uma prática que é muito difícil, porque requer foco, concentração na presença de Deus, mas a gente vai construindo aos poucos. Esse mundo, ele tá cheio de vozes e informações e sabe, muito conteúdo rolando na internet. Então, quem não tem redes sociais, eu acho que consegue ouvir mais a voz de Deus, sabe assim? Porque a gente fica tanto aqui assim, ó, e fica vendo muitos vídeos no YouTube, fica vendo a vida de muita gente, ouve muitas pessoas e esquece de ouvir a Deus. Então, às vezes, a gente tem que equalizar, sabe? Na mesa de som, a gente tem que equalizar a voz do Senhor na nossa vida. A voz de terceiros muitas vezes está aqui, ó, e a voz de Deus está aqui. Você ouve cada vez menos a voz de Deus e mais a voz das pessoas. Então, a opinião da sua mãe, do seu pai, do seu esposo, da sua mulher, vale muito mais do que a voz de Deus? Não deveria, né? Então, esse momento de soaking é um momento que a gente ouve a voz de Deus e entende aquilo que ele tem para nós, muito mais do que aquilo, do que a opinião dos outros. E o último ponto, que eu queria fechar aqui, essa parte do vídeo, para eu continuar na minha vida, aqui na minha rotina, é a meditação. Então, todas essas práticas, esses hábitos, eles são básicos, mas a gente muitas vezes não pratica eles direito. Eu mesma tô falando por mim, tá? Eu tô falando para você, mas falando para mim também. Tem dias que eu não faço soaking, inclusive faz alguns dias que eu não faço isso. Então a gente peca muitas vezes no básico, sabe? E quer alguma pílula mágica, não vai funcionar. Então a gente precisa ser consistente no básico, na leitura da Bíblia, na oração, no jejum, no soaking, na adoração e por último na meditação. Meditar na raiz da palavra hebraica é murmurar para si mesmo. Sabe quando você tá brigando com alguém no pensamento? Você tá, tipo assim, fazendo uma ceninha na tua cabeça, onde você tá falando seus argumentos pra pessoa e a pessoa tá rebatendo, aí você fica lá. Você parece um maluco? Quem nunca? Eu sempre, gente. Eu sempre fico criando situações na minha cabeça e eu fico falando,
tipo, murmurando para mim mesma. E é exatamente isso que é meditação. A gente está meditando nas coisas erradas. Está meditando nos nossos problemas, ao invés de meditar na palavra de Deus. Faz esse exercício pelo menos uma vez por dia. Na tua leitura bíblica, alguma coisa te chamou a atenção? Pega esse versículo, escreve num post-it, cola em algum lugar que você vai ver durante o seu dia e medita nisso, sabe? Se faça perguntas. Força a sua mente a questionar a palavra de Deus, a questionar aquilo que você leu, a questionar o que aquilo pode se aplicar à sua vida. Isso é algo que eu tento fazer, né, constantemente. E o tipo de estudo que eu estou fazendo atualmente, ele está me forçando bastante a isso. Lá no Salmos, ele fala que a gente tem que ter prazer na lei do Senhor e tem que meditar dia e noite na Bíblia. Então imagina assim, dia e noite, ele quer dizer não só um momento durante o dia e não só um momento durante a noite. Dia e noite, essa expressão quer dizer o dia todo, é tipo a todo momento. Manhã, tarde e noite, gente. Não é só um momentinho lá do meu dia, no meu devocional, que eu oro e penso sobre aquilo. É o dia inteiro. Então é a todo momento, em todas as suas circunstâncias, coisas da vida, a gente está pensando no que a palavra diz sobre aquela situação, sabe? Então às vezes você está em uma situação financeira apertada e você pensa, Senhor, o que o Senhor pensa sobre o dinheiro? O que o Senhor pensa sobre vida financeira? O que o Senhor pensa sobre família? O que o Senhor pensa sobre casamento? Então isso força a gente a meditar na palavra. Enfim, esse então é o sexto ponto, o sexto hábito, digamos assim, né? Tudo isso aqui é hábito. Ler a Bíblia é hábito todo dia. Se você não lê todo dia, é como se você não se alimentasse todo dia. Você come, né? Todo dia, você toma o seu whey todo dia, você come seu café da manhã, almoça, janta. Então a gente tem que comer a palavra todo dia também. É o nosso alimento espiritual. Oração também. Você conversa com seu marido, com a sua esposa todo dia, né? Então, você conversa com Deus todo dia também. A adoração também é um hábito diário. A gente tem que colocar ali uma música, um louvor e se entregar aos pés de Deus diariamente. Jejum também. Não diariamente, mas pode ser uma vez por semana, como eu estou fazendo, ou uma vez por mês, sei lá. Aí você escolhe a sua frequência com Deus aí, porque não é obrigatório. E na Bíblia também não fala, jejuais uma vez ao mês. Jejuais 3 vezes por dia. Soaking também deve ser um hábito pra gente, não só orar, mas ouvir de Deus. E meditar também deve ser diariamente. Na leitura que você fez no dia, para e medita, certo? Então já deu aqui, pelo meu vídeo aqui, deu 24 minutos. Eu vou calar a boca nesse momento para viver minha vida, tá? Se você quiser continuar comigo nesse vídeo, vai ser um prazer te ter por aqui até o final desse dia. Que horas são? Agora são quase meio-dia. Eu vou trabalhar um pouco, né, gente? Bora trabalhar começar o dia de verdade agora? Depois de limpar quarto, closet, escritório e banheiro... Ficou melhor? Acho que não, mas tá bom. Eu desci pra pegar minhas encomendas. Eu comprei tempero. Comprei meio quilo de tempero. Salsa, cebola e alho. Tá um cheirão. Engraçado que eu fui descer lá, né? Aí a moça da administração falou, nossa, tá um cheiro de tempero aqui que eu não aguento mais. Aí é o meu mesmo, é a minha encomenda. Ela não tava achando a minha encomenda. Aí eu falei, é a minha encomenda mesmo. Aí eu peguei meio quilo de chimichurri sem pimenta e meio quilo de pega-marido. 1,5 kg de tempero, meus amigos.